Boa noite, igreja. Boa noite. A paz de Jesus. Amém. Eu vou contar um testemunho para vocês hoje sobre a minha área financeira. Amém. E eu senti, muito de partilhar. Já faz um tempinho. Aí esses dias eu vim, conversei com a Gê e com o Rô. E aí ele falou, então, vou colocar você para dar um testemunho, Então eu vou começar ali desde o início para vocês entenderem o porquê disso. Eu não nasci em um lar cristão, não vim de um lar cristão. Meu pai, ele é ubandista até hoje, mas eu creio que ele se converterá, ele e toda aquela casa, em nome de Jesus. Então eu cresci vendo meu pai de branco, com os colares, aquelas coisas, E meu pai, ele sempre foi desorganizado financeiramente. Ele sempre jogou no bicho e outros jogos de azar. Sempre, a vida inteira, até hoje isso. E uma determinada vez ele chegou a vender a minha própria casa que ele tinha, assim, a preço de banana. E foi morar de favor na casa das minhas avós. Morou um tempo na casa da minha avó paterna e depois na casa da minha avó materna. E aí, eu quis iniciar esse testemunho dessa forma, então, para vocês entenderem a gravidade da iniquidade geracional. Quando eu falei em jogos de azar, isso está relacionado a não ser próspero, a essa iniquidade geracional. Em perder, ou melhor, ganhar e perder. Não saber para onde está indo o seu próprio dinheiro. Não ter o controle disso. Então eu comecei a minha independência financeira, então eu gastava mais do que eu recebia, e era como se eu andasse em círculo ali. Eu tinha a compulsão em comprar e gastar, eu gastava mais do que eu ganhava. Então eu tinha esse pensamento assim, eu ganhava X, eu falava, bom, não vai dar nem para eu pagar isso, então não vou pagar. Aí eu ia e gastava aquilo e não pagava, ia ficando aquilo lá. Então, mudou a história quando eu conheci Jesus. Amém. Graças a Deus, eu conheci Jesus. Louvado seja o seu nome. Amém. E engrandecido. Eu conheci através do pastor, da pastora, que não desistiu de mim, de me chamar. A Sara, na verdade, foi através da Sara. A Sara foi minha aluna, E ela pediu para chamar a tia Vivi para ir, E a tia Vivi não caía, sempre dava uma desculpa. Chegou um dia que eu não tinha mais como dar desculpa. Eu falei, eu vou porque tá chato, não tem mais o que eu falar. Eu lembro, era 6h20, a culto começava às 6h30, E eu lá em casa no sofá, eu falei, Bia, vamos. Aí troquei rapidinho, cheguei lá, e aí eu não saí mais. E aí, depois de alguns dias, eu vi que o pastor fazia mentoria financeira. Aí eu pensei, nossa, acho que eu vou marcar um horário com ele, Vou conversar com ele. E vamos ver, o que pode ser feito ali. E aí ele marcou um horário, conversamos, ele foi me atendendo, abriu minha visão, entendimento. Só que na maioria das vezes, Deus falava muito forte naquele momento e a mentoria passava. A gente conversava, eu recebia a palavra. E assim foi. No primeiro momento que ele me disse, eu preciso que você coloque tudo na ponta do lápis. Suas dívidas, seus gastos, seu ganho. Naquela hora que ele falou isso, minha perna tremeu, porque eu morria de medo de pôr meus gastos no papel, eu tinha medo de fazer isso, eu tremia as pernas fazer isso. E aí eu fugia disso, eu não conseguia fazer isso. E eu não queria saber disso não. Mas ele pediu, eu tinha que fazer, não tinha como fugir. Tinha que preencher aquela planilha que ele me deu. Então quando eu vi tudo que eu ganhava, tudo que eu gastava, que eu tinha em dívida, foi uma decepção tão grande que eu olhei e falei assim, imagina, nunca na vida eu vou conseguir sair disso aqui. Não vou, não vai, não dá, porque eu que recebi dava para pagar as contas mensais, não sobrava nada para quitar dívida. Eu olhei e falei, é impossível. Não dá, é impossível. Mas aí começou um movimento,
pastor foi abrindo a minha visão, ele veio me perguntando o que a gente podia fazer para ter renda extra. Aí a Gabi e a G, né, Gabi, lembra? Foi me ajudar a vender a Dionese. Eu tô risada porque eu vendi uma pasta de dente. Uma pasta de dente. A G falou, não precisa me dar dinheiro não, isso aí pode deixar. Eu falei, amém, então tá. E aí, era assim, eu mostrava o catálogo para as pessoas nem se interessavam, era algo muito surreal. E aí, depois de um tempo, o Espírito Santo me mostrou muito em meu coração e ele dizia para mim assim, uma das vezes, usa o seu dom, você tem um dom, usa o seu dom. Aí o dom, que era o dom de ensinar, né? Aí eu conversei com o pastor e aí eu cheguei à conclusão de dar aulas particulares, né? Porque quem não sabe, eu sou professora. Então eu tinha meu dom, né, de ensinar, então por isso uso os seus dons. E aí falei com o pastor, ele me orientou, né, X no valor, porque eu também, quando eu dei a aula particular, cobrava preço de banana, né, R$19 a hora a aula. Lembro que ele olhou para mim, R$19? Pode aumentar isso aí. E aí eu fui seguir o Espírito Santo, e naquela semana, acabei de falar com ele, meu telefone tocou, era uma aluna que fechou assim a aula mensal. E aí na hora que eu vi, já tinha 8 alunos fixos, numa renda assim bem boa já. E aí eu comecei uma vida de renúncia a partir dali. Amém. Aí eu coloquei uma meta. E estava disposta a cumprir essa meta. Eu não saí para comer um lanche, não saí para comer uma pizza, não comprava roupa, nada. Eu renunciei totalmente às vontades carnais. Não, eu tinha uma meta a cumprir. E toda vez que eu ia cair em tentação, o Espírito Santo falava muito forte comigo. Você está precisando disso? Você realmente precisa comprar isso? E aí eu voltava em mim e não ia. Então, hoje o que eu quero dizer para você é não perder a esperança. Eu não sei qual é o estado financeiro que você está, mas tenha fé, você consegue. Apresente ao Senhor, deixe Ele agir. Eu não sei qual é o seu dom, use o seu dom. Seja atento ao Espírito Santo, que Ele te pedir, faça, vá na direção que Ele está te pedindo. Porque eu tinha meu pensamento que as pessoas, lá naquela época, quando eu estava daquele jeito, geralmente as pessoas tinham que me ajudar. E se fulano não me ajudasse, eu não estaria assim, dessa forma que eu estou, se eu tivesse recebido ajuda. Né? É a negação, né? É a negação. Então não era problema, não era porque as pessoas não me ajudavam. Assim. Então eu queria que meu mãe ajudava, que meu pai ajudava, que os avós da Bia me ajudavam, que se não fosse eles, se eles me ajudassem, eu não estaria nessa situação. Então eu fui ministrada pelo Espírito Santo, até uma última vez que eu pedi ajuda, e ele falou muito forte comigo. Isso ele falou não só nessa área, tanto em outras. Ele falou, é a última vez que você está pedindo. Amém. É a última vez. Você entendeu? É a última vez. Então eu percebi que a minha dependência estava no Senhor e não nas pessoas. E aí foi quando eu descobri e fui andar e caminhar por fé, pela fé. Então quando eu caminhei pela fé, eu pude perceber as maravilhas do Senhor. E vou ser bem sincera com vocês, foi pela fé mesmo. Foi muito pela fé, foi muito, Maggie, porque eu até esqueci agora os papéis, mas eu mostrei para eles. Né, o tanto de dívidas quitadas, eles viram. Eu fiquei 1 ano, gente, sem pagar energia elétrica. E não me cortou. Não cortou. Fiquei 1 ano, 12 meses. Eu mostrei para eles. A água vencia vencia 3. Na quarta eu pagava a primeira. A casa eu tinha 4 prestações atrasadas da minha casa. Né? Então estava desse prédio, desse jeito. Hoje, graças a Deus, está tudo lindo, quitado, tudo em dia, maravilhoso. Então, para a glória do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Então, como eu saí das dívidas, tendo fé, e a palavra-chave é fé.
e renunciar. Amém. Renúncia. E acreditando em Deus, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se não fosse Ele, eu não sei onde eu estaria. Nesse momento eu também não quero nem saber, não quero nem pensar nisso. E é isso, gente. Gostaria de compartilhar com vocês. E a mensagem final é: tenham fé, não percam a esperança e use o seu dom, aquele que Deus te deu. Use ele. Em nome de Jesus. Eu queria agradecer também o pastor, né? Se não fosse ele na mentoria, ter me ajudado também. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Mais uma vez, né? Mais uma bondade do Senhor. Diante desse testemunho, eu tive muitas experiências com a mentoria, com as mentorias, né? Foram muitos casais que passaram por lá, outros casais que aqui estão passaram pela mentoria. E eu sempre falei que quando você se posiciona pelo coração de ser bom mordomo do Senhor, o Senhor se levanta para começar a prover na sua vida. Amém. Então, quando Abraão, nós sempre falamos isso, quando Abraão, Deus falou para Abraão: pega seu filho Isaque e sobe no Monte Moriá. Enquanto Abraão estava subindo com Isaque, o carneiro da provisão estava subindo do outro lado. E eles se encontraram no cume do monte. Então, quando nós nos levantamos, nos posicionamos com a atitude de eu vou organizar minha vida financeira, ou seja, qualquer que for a área da vida, eu vou organizar, eu vou colocar tudo em ordem diante do Senhor. O Senhor já começa a prover nas nossas vidas. E é um processo. E o processo tem início, tem meio, mas tem fim. E todo processo, no final, ele nos mostra o quanto nós crescemos e a forja que foi realizada na nossa vida. O que nós não podemos esquecer, principalmente na nossa vida financeira, é da palavra de Deus. E a palavra de Deus fala para nós sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas. A palavra de Deus nos ensina. Tem muitas pessoas que arrepiam, né? Ai, tomara que o pastor não fale de dízimo hoje, porque eu estou trazendo um visitante. Fala para o visitante vir, que ele vai ouvir falar de dízimo. E muitas coisas, porque a gente muitas vezes quer fazer do nosso jeito, a gente quer controlar Deus. Não, Deus, ele tem o modus operandi dele, e ele vai fazer na vida da pessoa que ele quiser, do jeito que ele quiser. Amém. Nós ouvimos muitos e muitos testemunhos de pessoas que foram agraciadas pelo Senhor através de uma mensagem sobre dízimos e ofertas. Por quê? Porque a Bíblia, nós não podemos pular essa parte. Vou pular essa parte porque tem gente que não gosta de ouvir isso daí. Se alguém não gosta de ouvir a gente falar de dízimo, isso fala mais de você do que da palavra, sempre vai ser assim. E nós precisamos ver o que em nós precisa ser mudado. Amém? Boa noite, igreja, paz. Boa noite. Olha, ano passado eu vim dar o testemunho, né, da minha vida, que eu estava esperando para sair minha aposentadoria e eu recebi, né, graças a Deus. E eu orei muito por isso. Esse ano eu pedi um presente para Deus de Natal, né. Há 2 anos quase, meu filho teve AVC, vocês sabem, né, o Ricardo passou assim um momento muito difícil, né, na vida dele, e a gente passou junto, né, porque ele sofreu muito, passou por necessidades, todo mundo na igreja inteira orou por ele. E eu, desesperada como mãe, né, fui atrás do Rodrigo, a gente estava começando, né, na igreja, assim, e pedi para ele: você vai lá fazer uma oração pro meu filho, que ele está assim, aconteceu isso. E ele foi. A gente foi um dia, ele passou por entregar, a gente foi lá, e chegou lá, ele falando assim para ele, pro
Ricardo sentado assim, ele na frente do Ricardo falando, ele falando assim, eu vim aqui hoje para orar para cura, só que Deus está pedindo para orar por gratidão, para agradecer, né? E ele foi com uma palavra, né, que está em Romanos 12, 1 e 2, que fala: rogo, pois, vós irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis a vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então foi isso que aconteceu na vida do meu filho está aí curado, louvado seja Deus, né? Para a honra e glória de Deus, está aí curado, está trabalhando, né, aqui na igreja. Ele sempre falava que quando ele estará, ele ia trabalhar para o Senhor, está aí trabalhando. E eu louvo a Deus por isso, né? Por tudo que Deus tem feito, né? E creio que no próximo ano terei mais um testemunho para dar. Mais vários testemunhos, né? E graças a Deus, hoje minha família está aqui, né? Está faltando 3 pessoas. Mas eu creio que Deus, ano que vem, eles vão estar aqui também. Né? Juliana está aí, a família dela, o Pietro está aqui, o Ricardo traz a família dele. E eu agradeço a Deus e louvo a Deus, porque Ele tem ouvido as minhas orações. Amém. Né? Então é isso, gente. Eu quero agradecer e que o Senhor seja louvado, que toda a honra, toda a glória seja Ele. Amém. Esse é um momento de reverência à palavra, muita seriedade, muita reverência. Nós vamos ler a palavra de Deus. Oséias capítulo 6, verso 3, nos diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Mais uma vez. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, a Ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, da Tua inerrante palavra, da Tua poderosa palavra, e te agradecemos pela Tua palavra. É o nosso norte, a nossa bússola, Pai, o nosso manual, é a nossa orientação, Senhor, e nós te agradecemos por ela, Senhor. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Estamos no último dia do ano, o Senhor nos trouxe até aqui. E nós estamos, Senhor, sedentos pela Tua palavra. A fome, Senhor, física, a fome, Senhor, de alimentos que nós vamos consumir após a meia-noite, é menor do que a fome e a sede que nossa alma tem pela Tua palavra, Senhor. A nossa alma tem sede de Ti. E nós queremos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Assim como disse, Senhor, a Tua palavra em Oséias. Nós te agradecemos. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Testemunhos lindos e abençoados. 2 testemunhos que nós ouvimos e teríamos muito mais testemunhos para ouvir. Mas o que o Senhor quer falar conosco nessa noite é que nós devemos conhecer, mas prosseguir em conhecer ao Senhor. O conhecer, ele vem por uma informação, ele vem por algo que nós aprendemos, ele vem por um estudo que nós fazemos, ele vem por uma escola, por uma faculdade, por palavras, por alguém mais experiente que passa uma informação a nós. O conhecer vem dessa forma, mas o prosseguir em conhecer vem com as experiências que nós mesmos devemos passar por causa de uma atitude que nós teremos através do conhecimento que recebemos, em ter interesse em viver aquele conhecimento. Quantos são os conhecimentos que nós recebemos, e principalmente conhecimentos que recebemos do Senhor, e que fica somente no campo das ideias, nós não vivemos na prática aquilo que o Senhor nos ensina.
Quantas são as coisas que nós aprendemos desde a nossa tenra infância e nós não vivemos durante toda a nossa vida? Quantas são as coisas que nós aprendemos? Muitas vezes nós falamos, né? Por que eu aprendo matemática? Por que eu aprendo física? Se eu nunca vou usar equação, fração, se eu nunca vou usar isso. Tem coisa na escola que eu nunca vou usar. Nós não sabemos. Todo conhecimento é válido. Mas todo conhecimento que fica no campo das ideias e não é praticado é mera informação. É mera informação. Agora, quantas foram as palavras, quanto foi o conhecimento derramado pelo próprio Deus sobre a nossa vida no ano de 2023? Quantas foram as palavras que nós recebemos do Senhor? O Senhor falou sobre muitas coisas conosco. O Senhor falou sobre identidade. Sobre a revelação da nossa identidade de filhos. O Senhor falou sobre paternidade. O Senhor falou sobre, com os homens, o Senhor falou sobre sacerdócio. Com as mulheres, o Senhor falou sobre a mulher sábia. Quantas foram, mulheres, as palavras que foram ministradas aqui na reunião mensal das mulheres? Quantos testemunhos nós ouvimos de conhecimento que foi derramado pelo próprio Deus sobre a nossa vida? Quantas palavras o Senhor nos deu aos domingos de manhã, principalmente? O Senhor nos falou sobre maturidade, o Senhor nos falou sobre autoridade, o Senhor nos falou sobre humildade, o Senhor nos falou sobre nós sermos parecidos com Jesus, o Senhor nos falou sobre a palavra que molda o nosso caráter, o Senhor nos falou sobre dons, mas também sobre o equilíbrio entre os dons e a palavra de Deus. O Senhor nos falou coisas grandes e profundas que nós não sabíamos, mas chegou o conhecimento. E o que nós percebemos, principalmente palavras que foram renovo para a nossa vida, mas que muitas vezes são palavras que preenchem um momento, uma necessidade pontual, e elas não são levadas adiante. Porque quando se trata da palavra de Deus, nós precisamos entender que são palavras de vida eterna. Não são palavras de momento, não são palavras para nós passarmos por uma dificuldade. Não são palavras que são lançadas para a gente passar por um momento. O Senhor não faz nada desconexo. Ele tem conexão em todas as coisas, porque Ele é um Deus de propósito. E se Ele começou algo na sua vida, Ele vai completar essa obra. Eu vou ajudar meu filho só para ele conseguir comprar essa casa. Depois que ele comprar essa casa, aí depois ele se vira. Não, o Senhor faz coisas conectadas por um propósito. E tudo que o Senhor faz na nossa vida, Ele tem um meio e um fim para dar. Não é nada aleatório, não é nada solto. As coisas não acontecem na nossa vida por acaso. As coisas acontecem debaixo da direção do Santo Espírito. As coisas não acontecem na nossa vida porque o Senhor quer que a gente vença uma dificuldade. Depois que venceu, está tudo bem, continua a sua vida. Não, o Senhor quer que nós conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Conhecimento é definição de intimidade. Quando nós procuramos o significado da palavra intimidade, ela fala sobre conhecimento. Intimidade é conhecimento. Gênesis capítulo 4 fala que Adão conheceu a Eva. E Eva engravidou. E depois nasceu Caim. Então quer dizer que Adão conheceu a Eva e ela engravidou. Quer dizer que ele era amigo de Facebook da Eva. O Adão era amigo de Instagram, ele é seguidor. O Adão falava com a Eva pelo WhatsApp. O Adão conheceu a Eva na rua e falou: oi Eva, oi, ela engravidou? Claro que não. Conhecimento é intimidade. Quando Adão conheceu a Eva, ela engravidou. O Senhor quer que nós conheçamos e prossigamos em conhecer. O Senhor quer que a gente tenha intimidade com Ele todos os dias. Todos os dias. É essa intimidade que vai fazer com que a gente tenha do Senhor o impulso necessário para vivermos o conhecimento que Ele tem derramado sobre a nossa vida. Quanto foi o conhecimento que você recebeu no ano de 2023? Você sabe quantas coisas o Senhor falou. Teve uma palavra que eu lancei e eu falei para uma pessoa, eu me lembro que foi bem pontual. Eu falei, Efésios capítulo 6 fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue. A pessoa assustou.
Meu Deus, sério? Sério? Coisas novas. Muitas vezes nós conhecemos coisas há tanto tempo, mas tem pessoas que não conhecem nada. E aí a gente chega com uma palavra nova, uma palavra simples, que para nós é coisa trivial, é coisa básica, mas para as pessoas que não conhecem, são conhecimentos novos. E aí nós precisamos entender que nós estamos inseridos num contexto de que existem todos os tipos de pessoas, em todos os níveis, no reino do Espírito, pessoas que estão começando caminhada, pessoas que estão há muito tempo na caminhada, mas todos nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. Então o conhecimento que nos é entregue, ele não pode morrer no campo das informações. O que nós vimos em todo o conhecimento que nos foi entregue, o pessoal do CR, quem faz Celebrando a Recuperação, recebeu muito conhecimento nesse ano. E não só conhecimento. O CR nos proporcionou o conhecer e prosseguir em conhecer. Porque quem valorizou cada lição, cada resposta, cada partilha, mudou de nível no mundo espiritual. Mudou de nível no mundo espiritual. A importância e a relevância e a seriedade que nós levamos às coisas que o Senhor tem nos entregado vai fazer com que nós prossigamos em conhecê-lo. Porque o conhecimento sem a prática é vão, é vazio. O conhecimento vai morrer em nós e nós não vamos ter as experiências próprias. Teve um dia que eu falei para o Senhor: Senhor, eu cansei de contar a história dos outros. Eu quero contar a minha história. Por que eu fui falar isso? Mas eu não me arrependi. Porque o Senhor está construindo algo em mim, na minha casa, na minha família, que vai nos levar a olhar para trás e falar: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E por isso nós nos alegramos. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A minha história está sendo contada, mas eu tenho certeza que lá na frente eu vou olhar para trás e eu vou poder ensinar muitas pessoas com as experiências que eu passei. Quantas foram as vezes que eu peguei esse microfone e eu falei: não faz sentido, né, Miriam? Não faz sentido eu pregar algo que eu não vivo. Eu não posso falar daquilo que eu não vivo. Mas quantas foram as vezes que o Senhor me mandou falar coisas que eu ainda não vivia, e aí eu tive que correr atrás. Está eu lá na segunda-feira buscando o Senhor: Senhor, eu preciso viver isso. Eu preciso melhorar nisso. E quantas são as coisas que eu preciso melhorar? Ah, se eu fosse contar, nós passaríamos da meia-noite. Então, queridos, se nós olharmos para Mateus no capítulo 7, Mateus, Marcelo, capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve, conhece. E aquele que pratica, prossegue em conhecer. Está edificando a sua casa sobre a rocha. Nós não podemos nos furtar do direito e do privilégio que nós temos de praticar a palavra de Deus. Ah, mas vai doer, vai ser difícil, vai ser complicado, eu não vou conseguir. É melhor eu ficar no meu canto, quieto, conhecer a palavra. Tá bom, eu não preciso praticar. Porque se eu for praticar, vai começar a acontecer um monte de coisa, né, Ricardo? Um monte de coisa na minha vida.
E aí, eu não estou a fim de pagar esse preço. Mas a sua casa também não está sendo edificada sobre a rocha. E qualquer vento que bater, vai derrubar a sua casa. Qualquer vento que bater vai te levar como folha seca. Nós temos que ser como folha seca, levados pelo Espírito de Deus, aonde Ele quer que nós sejamos levados. Mas a nossa casa precisa estar edificada sobre a rocha. Como a nossa casa é edificada sobre a rocha? Ouvir e praticar. Nós conhecemos a maioria das histórias de vocês que aqui estão. A maioria das histórias. Conhecemos a maioria das pessoas que aqui estão. As histórias íntimas, as histórias pessoais. E nós sabemos que quando nós entendemos a palavra, o conhecimento chegou. Puxa, se eu fizer isso, eu vou ter isso, aquilo. Mas o pastor falou que eu vou passar por um processo e pode ser que parece que eu vou dar um passo para trás. Mas o final é o final de vitória. E se eu permanecer, quantos lembram dessa palavra? Permanecer, o ano inteiro nós falamos sobre isso. Se eu permanecer, eu vou viver coisas que eu nunca vivi na vida. Quando eu olho para você e eu vejo pessoas que se posicionaram nesse tempo, não há recompensa melhor do que ver uma vida transformada. Não tem. Não tem. O nosso ministério, e a Gesa está aqui, para não me deixar mentir, o nosso ministério não é motivado por bens materiais. O nosso ministério não é motivado por finanças. O nosso ministério nunca foi motivado por outra coisa a não ser ver vidas transformadas. Amém. E o que eu já falei, enquanto eu tiver joelho, eu vou ver vidas transformadas. Amém. Mas todos nós precisamos fazer a nossa parte. Receber o conhecimento e praticar a palavra de Deus. E desceu a chuva, e aquele que ouve, 26, aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou, construiu, levantou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Eu estava levando o Ricardo embora esses dias, essa semana ainda. E o Ricardo falou: pastor, eu aprendi que existem 3 palavras que não podem sair da minha vida. E Deus falou muito comigo através da minha vida. Muito. Eu aprendi, pastor, que não pode faltar obediência. Eu aprendi que não pode faltar perseverança. E eu aprendi que não pode faltar confissão. Quando ele falou isso, ele me quebrou. Porque quanto foi o conhecimento que você recebeu sobre a iniquidade geracional, que a Vivi falou, sobre o confessar, e não é confessar por confessar. Tem gente que chega e fala: eu preciso confessar para eu ser... Mas você se arrependeu? Precisa ter arrependimento. Precisa ter arrependimento. Entendimento, arrependimento, confissão, desligamento, liberdade. A liberdade que Cristo nos libertou. Amém. E vindo do Ricardo, está sendo esfolado hoje, Ricardo. Vindo do Ricardo, que nós acompanhamos todo o processo dele, né, Rafa? O Rafa trabalha na Santa Casa. Quantas foram as vezes que o Ricardo chegou convulsionando na Santa Casa? E o Rafa viu. E o Rafa foi lá. Quantas vezes a dona Beth ligou, o Ricardo convulsionou de novo. O Ricardo não está parando em pé. O Ricardo está com tontura. Teve dias que ele veio, e aí, teve uma vez que eu dei uma carona para ele, eu precisei ajudar ele a descer do carro.
pegou aqui no meu braço e vamos, Ricardo, vamos, vamos. E eu olhava e falava, não é minha avó, não, é o Ricardo, não. Meus irmãos, sabe quando ele recebeu a cura? Quando ele permitiu que a luz do Senhor entrasse na vida dele, através da confissão. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. E aquela confissão foi uma confissão com choro, com dor, com arrependimento genuíno e profundo. O Espírito testificou na hora. Eu falei, esse rapaz ele já está sendo curado. Existem enfermidades que nós oramos, ungimos com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. E confessa os seus pecados uns aos outros para que haja cura. É a cura da confissão. Não pode faltar obediência, perseverança, não pode faltar confissão, não pode faltar luz. Porque onde a luz chega, as trevas não permanecem. O que acontece é que nós recebemos o conhecimento. Nossa, eu aprendi sobre iniquidade geracional, heranças que podem passar de geração em geração. Eu aprendi sobre isso. Só que para eu me livrar disso, para eu viver vida abundante, para eu ter transformação de vida, eu vou precisar confessar. Eu vou precisar passar por um processo de arrependimento. Eu vou precisar permitir que o Espírito Santo gere esse arrependimento no meu coração. Ah, deixa quieto. Não vou fazer. Não, continua, tá bom, deixa assim, vou levando, vamos caminhando do jeito que está, vamos fazer dessa forma. Eu te imploro, em nome de Jesus, permita que o Senhor faça a obra completa no seu vida. Amém. Não foi só ele que confessou. Muitas pessoas. Pessoas de outras igrejas, pessoas de outros estados, de outras cidades têm nos procurado. E não é para nosso engrandecimento, você me conhece. Mas é para a glória de Deus. Não existe recompensa maior do que vidas transformadas. Não existe recompensa maior do que vidas transformadas. Que alegria é poder ver um menino que chegou todo fechado, falando que não ia fazer nada. Eu não vou fazer nada. Se o pastor falar alguma coisa, eu vou ficar quieto com o meu braço cruzado. Eu não vou sair do meu lugar. Quem quer se reconciliar com Jesus? Ele estava chorando aqui, era o primeiro, chorando. E ele começou a chorar aquele dia e não parou até hoje. E entendeu e veio confessar. Foi liberto da cocaína. Foi liberto do cigarro. Foi liberto da vida errada que ele mesmo fala. Por quê? Disposição de coração. Por quê? Atitude. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Ah, porque o pastor só fala porque eu tenho autorização. O dia que você me der autorização, eu falo de você também. Tem muitos testemunhos. A gente não consegue contar tudo. Muitos testemunhos. O Senhor está fazendo uma grande obra. Porque um dia o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou. E nós cultuávamos ao Senhor aos domingos às 18h30 no quintal da nossa casa. E estava muito bom. A Regina chegou. Eu fui lá no Tuão, a Regina estava lá trabalhando e falou: você é o gênio do Itamar? Eu falei: sou. E você é quem? Sou a mãe da Esther. Ah, tá bom, eu nem sabia quem era a Esther. Acho que eu vou lá na sua casa. Vai sim, domingo às 18h30. Fica à vontade, tá bom? Tá bom. E a Regina apareceu. Ele começou a ir, um monte de gente. Aí a gente veio para cá. Vocês conhecem a história, não vou chover no molhado, mas o dia que a Geisa falou, nós precisamos conversar. Eu falei: fala. Você não acha que nós estamos vivendo uma mentira? E nós? Não, de forma alguma, não estamos vivendo mentira nenhuma. Como assim? O Espírito Santo já estava nos incomodando a começar a convidar as pessoas para vir conversar durante a semana. Eu quero te conhecer melhor, vem conversar comigo.
vamos trocar uma ideia, vamos tomar um café junto. E a gente começou a entender que levantar a mão, adorar a Deus aos domingos, que já era domingo de manhã, não tinha nada a ver com a realidade da semana. Foi quando nós, diante do Senhor, não aceitamos viver uma mentira. Não aceitamos viver essa mentira. E nós começamos a buscar ao Senhor para nos dar estratégias para que Ele alcançasse os corações através da nossa vida. Senhor, nós queremos ver as vidas transformadas, mas como que a gente faz? O dia tem 24 horas, a gente não vai dar conta. E aí foi quando chegou o CR, mas antes do CR, a gente começou a ver vidas transformadas. A esposa do Badu foi transformada. A família dela tem sido transformada. Tem pessoas que chegam e falam: nossa, fulano está indo na igreja? Tá. Rapaz, eu não imaginava que ia acontecer tudo que está acontecendo na vida dessa pessoa. Eu falei: é porque você já tinha um rótulo para essa pessoa. E muitas vezes nós colocamos... Lembra da pregação de Zaqueu? Quem que lembra? Só uma pessoa. Colocamos rótulos nas pessoas. Ah, fulano de tal é trambiqueiro, fulano de tal é trapaceiro, fulano de tal é sem vergonha. E Jesus não pode transformar essas pessoas. Jesus me transformou. Eu era trambiqueiro, trapaceiro, mentiroso, safado, eu era tudo isso. Jesus me transformou, Pedro. Pedro ia lá em casa. E aí ele decidiu se batizar. Ou decidido por ele. Né? Mas nós vamos conversar, né? Que era para ser essa semana. Mas Deus está marcando a data. Não é porque eu não quis. Eu pensei em você sexta-feira o dia todo. Mas eu não consegui. Porque Deus não permitiu. Mas a nossa conversa está chegando. Vai ser em 2024. Eu quero deixar essa palavra no seu coração. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós não podemos fazer nada com a vida daqueles que não querem ser transformados. Nós podemos pagar preço de oração, preço de jejum, passar a madrugada orando. Nós podemos fazer tudo isso e continuar fazendo, porque esse é o nosso ministério. O Senhor nos chamou para fazer isso. E a cada dia mais eu quero me aplicar e quero ser dedicado nisso. Mas nada muda se nada muda. Nós não podemos fazer nada com a vida daqueles que não querem ser transformados. Então, se você não quiser ser transformado, eu não posso fazer nada. Agora, se você quiser ser transformado, você vai ouvir as palavras que saem da nossa boca, que são palavras vindas direto do céu para o seu coração. Porque eu não tenho interesse em te agradar. Eu tenho interesse em ver sua vida transformada. E a nossa vida só é transformada quando a verdade, ela é prioridade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho para chegar à vida se chama verdade. Então, querido e querida, que aqui estão, eu quero terminar essa palavra dizendo que eu amo vocês. Mas o pastor nem me conhece direito, como ele me ama. Eu amo você porque eu sei quem eu sou. O amor que foi derramado em mim permite que eu derrame amor sobre a sua vida. É por isso que enquanto eu tiver joelho, enquanto eu tiver amor, eu vou acreditar na transformação do seu lado. Que 2023 seja entregue na presença do Senhor, mas que nós possamos receber 2024 com gratidão no coração. Sabe por quê? Porque o Senhor vai fazer grandes coisas em 2024. Amém. Todo o conhecimento que nós recebemos em 2023, nós vamos praticar em 2024. Com obediência, com perseverança, com confissão, com disposição. Se você tiver disposição, o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Se você não quiser, é uma pena.
É uma pena. Nós vamos continuar, porque a obra do Senhor e a obra não para. Quem for acompanhar, vai crescer. Quem acompanhar, vai ser transformado. Quem acompanhar, vai ser mudado. Não é por causa de mim, não é por causa da Gesa, não. É por causa do Espírito Santo de Deus. É por causa da obra que é do Senhor. É porque Ele é bom. Ele é bom. Eu quero lançar um desafio para você para o ano 2024. Nós estamos em poucas pessoas aqui hoje, certo? Está lotada a igreja. Nós não temos mais espaço para ficar aqui. Então vai mudar de lugar? Não, nós vamos aumentar o lugar. O que nós vamos fazer? Nós estamos num lugar alugado. Nós vamos aumentar, construir. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos comprar uma lona de circo. Mas não é para fazer palhaçada, não. Nós vamos comprar uma lona de circo. Amém? Amém. Mateus capítulo 18, verso 18. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Amém. Se dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa, eu pedirei ao meu Pai vai conceder. Amém. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em torno do meu nome, ali eu estarei. Falei isso ontem com o Pazini e com a Nayara, nós falamos sobre isso. Então, nós somos igreja. Se você concordar como igreja, está ligado no céu. Nós ligamos na terra, está ligado no céu. E o Senhor vai fazer nesse ano. Nós vamos comprar uma lona de circo. Não dessa cor. Tá bom? Nós vamos comprar uma cor diferente. Talvez verde e branco. Com símbolo com P no meio. Quem sabe? Campeão mundial de 1951. Então, amém? Amém? Então eu quero lembrar você que esse lugar não é meu. Esse lugar não é da minha família. Esse lugar, apesar do Itamar molhar, o Itamar veio molhar as plantas essa semana. E ele molhou tudo, Jean. Tudo, molhou todas as plantas. Coisa linda. Ele ligou o carro para ir embora, começou a chover. É uma benção. Então, eu quero perguntar quem está comigo nessa. Amém? Nós vamos comprar uma lona? Nós vamos montar um circo? Não. Nós vamos montar uma igreja. As igrejas estão avançando, comprando telão de LED, luzes pirotécnicas, sei lá se fala assim, e som e não sei o que. Nós vamos dar um passo para trás, nós vamos para os primórdios, para a igreja primitiva, nós vamos voltar para a tenda. E aí nós vamos colocar um lustre desse tamanho no meio, vai ficar a coisa mais linda. Nós vamos montar isso aqui. No mínimo 200 metros quadrados. No mínimo. Mas talvez o Senhor vai dar maior. Amém? Palavras são decretos. Palavras são decretos. Por isso, mais uma parte aqui. Fale palavras de bênção, principalmente para os seus filhos. Profetize, palavras de bênção. Você é uma bênção. Nossa, mas só faz coisa errada. Não, fala o contrário. Está fazendo, mas não é ele. Está sendo abençoado. É uma bênção. É uma bênção. É uma bênção. E o seu filho vai se tornar uma bênção. Se você profetiza, fala palavras de maldição, são decretos que os demônios pegam no lar, no mundo do espírito e usam contra a sua vida. Então, nós vamos comprar uma tenda. Amém. Em 2024, nós vamos dar condições para o Senhor mandar as almas. Amém. Porque se mandar hoje, o que nós vamos fazer? Chove? Não tem lugar. Não tem, eu lembro que de domingo lá em casa, vai dar meia-noite que eu estou falando. De domingo lá em casa, tinha revezamento de povo. Então, o povo que ia no domingo, não ia no outro domingo. Ia revezando. Por quê? Porque não tinha lugar para entrar todo mundo. Mas isso era combinado? Não. Não era combinado. Se fosse combinado, não dava tão certo. A gente tinha um número
limitado de cadeiras, e aí ia um povo no domingo, no outro domingo ia outro povo, e assim fazia revezamento, até que o Senhor nos deu entendimento. Se não for para um lugar maior, não vai crescer, não vai aumentar. E na direção do Espírito a gente veio para cá. E agora é tempo de aumentar. Então, nós vamos fazer ações, nós vamos fazer movimentos que vão fazer com que a gente consiga. Sabe quanto que é? Sabe aquela tenda que a gente alugou para Páscoa? Aquela tenda lá? Mais ou menos 250 mil reais. Aquela tenda. Essa tenda aqui, aproximadamente 65 mil reais. É muita diferença. Nós vamos comprar. Amém. Amém? Amém. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que é 65 mil reais para o Senhor? Não. O que é 200 mil reais para o Senhor? Não é nada. Dono de todo o ouro e de toda a prata. Eu tive uma experiência, né, Jesus? Essa madrugada com Deus que... Eu falei, eu preciso falar da tenda amanhã. Nós vamos comprar e você vai ser responsável por ganhar as almas e trazer as almas. Mas você também está junto conosco nesse negócio. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor. A igreja não é sua, a igreja é do Senhor. Nós estamos todos juntos. Nós precisamos parar com esse negócio de eu vou na igreja, acabou o culto, eu vou embora e tal. A minha esposa grávida fica fechando igreja. Aí tem a equipe de apoio que dá esse apoio e tudo, mas todos precisam se envolver com a obra. Por quê? Porque é bíblico. Eu vou fazer até essa parte aqui que é de receber as bênçãos, mas eu já vou falar. Eu queria orar mais, né? Mas essa parte de fazer a obra, não tem quem faz. Eu vou lá, só recebo e vou embora, acabou. Não chega. Esse ano nós vamos colocar diretriz, igual você é. Regras. Porque apesar desse lugar ser um lugar lindo, uma chácara abençoada, é uma igreja. E os 4 cantos desse lugar são consagrados ao Senhor. Amém. Então tem que ter regra, senão vira bagunça. E para não virar bagunça a gente põe regra. Então é assim. Mas isso é para um outro momento. Tem grandes coisas para acontecer nesse ano, amém? Amém. Nós vamos orar. E depois que nós terminarmos de orar, vai ser mais ou menos meia-noite 2:59. A gente vai terminar de orar. Você vai dar Feliz Ano Novo. Quando eu falar Feliz Ano Novo, você pode cumprimentar a sua família. Pode se movimentar, pode cumprimentar a todos. E depois que todo mundo se cumprimentar, a gente vai fazer não sei se dá para fazer uma roda, né? Eu vou cantar uma música com a Sara, né, Sara? E aí a gente vai encerrar com uma oração de encerramento, porque também eu quero começar um ano nessa noite. Amém. Vamos orar? Na presença do Senhor, você vai entregar 2023 e vai receber 2024, viu, Léo? Vai receber 2024, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, Léo, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, como nós nos alegramos, Senhor, nessa noite, a Tua palavra foi pregada, Senhor, os louvores que foram entoados, é uma noite especial, uma noite diferente, Pai, os testemunhos que foram contados, Senhor, todos que aqui estão, Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado, nós nos alegramos em Ti, Pai, mas nesse momento nós nos prostramos diante do Senhor e da Tua presença para declarar, Pai, com a nossa vida, com o nosso corpo, que nós nos rendemos ao Senhor, Pai. Nós nos rendemos ao Senhor porque o Senhor tem feito grandes coisas. Esse ano foi um ano de realizações, Pai. Esse ano foi um ano de grandes coisas que aconteceram em nós, através de nós. E nós sabemos, Pai, que tudo é planejado pelo Senhor. O Senhor já havia planejado tudo isso antes da fundação do mundo. O Senhor já havia planejado enviar o Teu Filho
Filho, o Teu único Filho, Jesus, para que hoje nós pudéssemos estar aqui com vida e desfrutar de vida abundante em Cristo, através de um posicionamento que temos que ter diante do Senhor para vivermos as maravilhas do Senhor, Pai. Nós temos provado da Tua graça, nós temos provado da Tua misericórdia, nós temos provado do Teu amor, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas, Pai. As famílias têm se unido, se reunido, se fortalecido no Senhor. O inimigo das nossas almas tem se levantado, mas todo levante de Satanás é derrota em nome de Jesus, porque nós sabemos em quem nós cremos, e a nossa leve e momentânea tribulação, nossa leve e momentânea tribulação vai fazer com que a gente cresça cada dia mais. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelos Teus feitos, pelas Tuas maravilhas. Obrigado pelos livramentos que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pelas realizações, Pai, pelas conquistas, pelos avanços, pelos milagres. Obrigado, Pai, pelas famílias que estão unidas e reunidas através, Pai, de uma unção que foi derramada sobre cada casa, Senhor. Obrigado, Senhor, pela cura. Obrigado pela cura, Senhor. Quantas pessoas têm sido curadas, Senhor? Há uma unção de cura nesse lugar, e o Senhor, Pai, aprove ao Senhor que esse lugar fosse um lugar de cura, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, a Tua palavra que foi pregada durante todo esse ano, e nós, Senhor, tivemos nas nossas vidas, Pai, o transbordo do amor do Senhor, Pai, e o Seu amor transbordado em nós, Pai, derramado em nós, faz com que nós possamos transbordar esse amor na vida de outras pessoas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito, o Senhor tem realizado. Nós não merecíamos, mas o Senhor realizou. Pai, quantas lutas, quantas dores, quantos embates, quantas mazelas, quantas dificuldades, quantos problemas nós passamos nesse ano, mas todos eles, Pai, foram concedidos vitória pelo Senhor, Pai. O Senhor não nos deixou enganados, o Senhor não nos deixou confundidos. Pessoas chegaram, pessoas foram embora, mas nós continuamos em pé, firmados no Senhor e na Tua palavra, Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua bondade dura para sempre. Eu Te agradeço pela vida, eu Te agradeço, Pai, pela família, eu Te agradeço, Senhor, pelo ar que respiramos, eu Te agradeço, Pai, pelo crescimento espiritual que o Senhor nos deu nesse ano, Pai. O ano de 2023 foi um ano de muito plantio, um ano de muito trabalho, um ano, Senhor, que nós plantamos muitas coisas, um ano que nós, Senhor, depositamos aos Teus pés, Pai, sonhos, desejos, Pai, muito choro, muita dor, mas nós declaramos diante da Tua presença que vai chegar, Pai, um ano totalmente novo, que vai ser um ano, Pai, de nós colhermos tudo que nós plantamos, Pai. Senhor, nós veremos grandes coisas realizadas através das Tuas mãos, Pai, porque nós confiamos em Ti e sabemos que o nosso Redentor vive. Obrigado, Senhor, obrigado por tão grande coisa, obrigado por tão grande maravilha. O Senhor é bom e a Tua bondade nos persegue. O Senhor é bom, Pai, a Tua bondade dura para sempre. As Tuas misericórdias têm se renovado sobre nós todas as manhãs, e esse é o motivo de nós não sermos consumidos, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, pelas Tuas maravilhas, obrigado pelo Teu amor, Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua graça, a Tua graça que nos alcançou, Pai. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai. Eu Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelo despertamento espiritual, Pai. Senhor, muito obrigado pelo entendimento. A Tua palavra disse hoje, Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque o Teu povo perece por falta de conhecimento, mas não é o conhecimento que é mera informação, é o conhecer, Pai, o Senhor intimamente, Pai. Nós perecemos, nós sofremos porque nós não buscamos conhecer ao Senhor no íntimo, na etimologia da palavra, Senhor, na raiz da palavra, Senhor, intimidade, que é o conhecimento. E, Senhor, nós muitas vezes, Senhor, nos furtamos da possibilidade de ter vida em abundância todos os dias, porque nós não nos posicionamos. Senhor, o reino de Deus é tomado à força, diz a Tua palavra, e assim como aquele povo adentrou Canaã e viu que tinha gigantes, eles precisaram matar os gigantes. Nós também, Senhor, queremos viver as Tuas promessas, e para viver as Tuas promessas nós sabemos que vamos ter que matar gigantes. E quantos gigantes nós matamos nesse ano de 2023?
Quantas conquistas foram nos dadas, Senhor, pelo Senhor, que é o dono de toda a vitória. O Senhor nunca perdeu uma batalha. E 2023 foi o ano que o Senhor nos concedeu vitória, Senhor. Pai Celestial, nós sabemos que contigo nós nunca teremos derrota. Pai Celestial, mesmo que os nossos olhos estejam vendo derrota, o Senhor vê vitória. Porque a vitória do Senhor é ver a nossa vida crescendo, Pai, e avançando diante do Senhor, a nossa vida espiritual diante de Ti, Pai. Crescendo, Pai, avançando, evoluindo, Senhor. Quantas são as situações que nós achamos que estamos perdendo, que nós achamos que estamos tomando prejuízo, Senhor, seja material ou não, mas o Senhor está olhando e está falando: esse meu filho, essa minha filha está passando por um processo e eu estou preparando para grandes coisas que eu vou entregar. Senhor, obrigado, porque nesse ano nós pudemos passar por grandes dificuldades no Senhor. E quando as dificuldades são no Senhor, nós devemos fazer como a Tua palavra fala, nos alegrarmos nas tribulações, Pai. Nós nos alegramos porque 2023 está chegando ao fim. E nós nos alegramos, Pai, porque o Senhor tem grandes coisas para realizar em nós. Primeiramente em nós e depois através da nossa vida. Primeiramente o Senhor faz em nós para que depois nós possamos ser usados por Ti. Pai Celestial, obrigado. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem restaurado e restituído, Pai, grandes coisas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, Pai, em torno dos nossos familiares, Senhor. O Senhor tem feito grandes coisas, Pai. Obrigado, Senhor, pela nossa casa. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem derramado grandes coisas sobre nós. Obrigado pela minha casa, obrigado pelas minhas filhas, obrigado pela minha esposa. Obrigado, Senhor, por essa gravidez. Obrigado, Senhor, pelas mulheres que estão ficando grávidas nesse tempo. São sinais do Senhor, Pai, que grandes coisas e coisas novas estão acontecendo. São sinais, porque o Senhor não faz nada por acaso. O Senhor é o Deus de marcos. E marcos, Pai, o Senhor tem marcado a nossa vida, Pai, com momentos como esse. Momentos, Senhor, que nós estamos prostrados diante do Senhor, Pai, para entregar o ano de 2023. Senhor, como é bom poder estar na Tua presença. Como é melhor estar na Tua presença junto com os meus irmãos, Pai. Como é bom poder estar na Tua presença e como é melhor poder estar na Tua presença junto com a igreja, Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque nós não estamos sozinhos. O Senhor é conosco, mas o Senhor colocou pessoas para caminharem conosco, Pai. Obrigado por esse ano, Senhor, que os desafios foram lançados, Pai, mas nós vencemos cada um deles, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos, porque a Tua bondade tem nos perseguido. Nós te agradecemos porque o Teu amor tem nos alcançado. Aliás, o Senhor nos amou primeiro e derramou o amor do Senhor sobre a nossa vida. Nós só temos motivos para te agradecer, Senhor. Nós só temos motivos para te agradecer. Louvado seja o Teu nome, porque as pessoas, Senhor, têm ouvido a Tua palavra e as vidas têm sido transformadas. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque as pessoas estão se entregando para Cristo. E esse é o objetivo do Senhor, que pessoas se entreguem para Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. E nesse ano de 2023 nós temos visto, Senhor, pessoas se entregando a Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nessa semana, Pai, nós fizemos um velório, e naquele velório eu fiz o apelo, e 6 pessoas aceitaram ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós muitas vezes achamos que quando entra em dezembro o ano acabou, mas, Pai, enquanto tiver, ó Deus, o mês de dezembro ainda, o ano não acabou, e grandes coisas o Senhor pode fazer, Pai. O Senhor pode fazer grandes coisas agora, se o Senhor quiser. Faltam 6 minutos para adentrarmos 2024, Senhor, e nós nos alegramos, Pai, porque, o Senhor tem nos ajudado tanto, Pai. Desde lá do começo, Senhor, no mês de janeiro até hoje, o Senhor tem nos ajudado, Pai. Porque nós temos solicitado ajuda, porque nós temos nos colocado diante do Senhor e falado: Senhor, nós dependemos de Ti, nós precisamos do Senhor, nós não sabemos governar nem administrar a Tua igreja, porque a igreja é do Senhor, Pai. O Senhor só nos emprestou, o Senhor só nos chamou para ser ministros, Pai, do Teu Evangelho, mas a igreja é do Senhor, Pai. As ovelhas são emprestadas e ai de mim se eu não cuidar, ai de mim se eu não cuidar, Pai.
Ai de mim, Senhor, se eu não pagar preço de oração. Ai de mim, se eu não dedicar a minha vida, Senhor, a essas ovelhas, Pai. As nossas primeiras ovelhas são as nossas filhas. As nossas primeiras ovelhas são os nossos filhos. A minha primeira ovelha é a minha esposa. Ah, Senhor, o Senhor tem me ensinado a cuidar de ovelhas dentro da minha casa, Senhor. E ai de mim, se eu não cuidar dessas ovelhas que são mais especiais, Senhor. É o meu primeiro ministério, Pai. Mas o Senhor também pede para que, Senhor, eu cuide dessas ovelhas que o Senhor tem nos delegado, Senhor. Não são nossas, são do Senhor, Pai. E o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor. O Senhor é o nosso pastor e por isso nada nos falta. Obrigado, Senhor, por toda a libertação que foi ministrada nas nossas vidas. Obrigado por todo o demônio que bateu em retirada. Obrigado por toda ministração que teve manifestação. E em nome de Jesus, os demônios bateram em retirada. Obrigado, Senhor, por toda a libertação processual que nós temos visto. Obrigado por toda a cura que foi realizada. Obrigado, Senhor, por todo o entendimento que chegou na vida de muitas pessoas. Obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor tem feito nas casas e nas famílias. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado. Nós somos gratos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Nós nos emocionamos, nós nos derramamos diante do Senhor, Pai. Quantos são os momentos que nós passamos diante do Senhor, Pai, que nós podemos, Senhor, nos lembrar, Pai, que o Senhor usou as nossas emoções para poder falar conosco, porque nós somos corpo, alma e espírito. Não tem como nós separarmos o choro do espírito. Não, o choro está na alma, mas o espírito, Senhor, o Espírito, ele pode aproveitar tudo isso para falar, para edificar, para crescer, Pai Celestial. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado pela restauração das famílias. Muito obrigado, Senhor, pelo crescimento espiritual do teu povo. Muito obrigado, Senhor, pela consolidação dessa obra. Muito obrigado, Senhor, por firmar os nossos pés no chão. Muito obrigado, Senhor, por colocar sobre nós, Senhor, a cada dia mais a consciência de que há orgulho em nós e nós precisamos vencê-lo todos os dias. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz encontrar em Ti lugares de humildade. O Senhor Jesus nos diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nós Te agradecemos e Te engrandecemos, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, e Te bendizemos. O Senhor é bom, a Tua bondade dura para sempre. Quantas coisas o Senhor fez esse ano. Eu Te agradeço, Senhor, pela classe das crianças. Quantas crianças têm ouvido falar da Tua palavra. As crianças têm sido despertadas nesse tempo para adorar ao Senhor, Pai, como gente grande. As músicas já não são mais infantis, Pai. É a sarça que pegou fogo, Senhor. Ah, Pai, eu navegarei no oceano do Espírito. É isso que as crianças têm desejado cantar, Pai. Obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Te bendizemos, Pai. O Senhor tem feito grandes coisas e nós nos alegramos em Ti, Senhor. Agora estamos, Pai, a menos de 1 minuto de receber um novo ano e nós nos alegramos no Senhor, Pai, porque nós temos tido vitória em Ti. Até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Por isso nós nos alegramos no Senhor, Pai Celestial. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós Te amamos. Declaramos o nosso amor ao Senhor. Declaramos, Senhor, a nossa vida entregue a Ti. Declaramos, Pai, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, mas também é o nosso irmão mais velho. Ah, Pai, obrigado por Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Pai Celestial. O Senhor continuará sendo o nosso Pai Celestial. Domingo, 31 de dezembro de 2023. Mas agora já é segunda-feira, 1 de janeiro de 2024. E nós recebemos o novo ano na Tua presença, Senhor. Continuaremos orando por mais alguns minutos, porque nós queremos receber esse ano na Tua presença. Recebemos esse ano, Senhor, já é ano novo. E nós declaramos a Ti, Pai, que nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos dá um presente nesse momento. Um ano novo, cheio, Pai, pleno de páginas em branco, para
para que nós possamos viver, Pai, vida nova no Senhor, para que nós possamos, Senhor, ter mais essa oportunidade de avançar, Pai, com o Senhor, e permitir que o Senhor faça com que escrevamos uma história baseada na Tua vontade, na Tua presença, na Tua doce vontade, no Teu doce Espírito, na Tua direção. Pai Celestial, a nossa alma tem sede de Ti, e nós Te agradecemos por esse ano de 2024, como nós oramos o ano passado foi um ano de plantio, mas 2024 é um ano de colheita, 2024 é ano de viver coisas novas, 2024 é ano de regozijo, 2024 é ano de celebração, muita celebração, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado que o inimigo das nossas almas quer roubar a nossa celebração, mas nós não vamos deixar, não vamos permitir. As pequenas coisas que conquistamos, nós vamos celebrar, Pai, nós vamos, Senhor, pedir ao Senhor, gere em nós corações gratos, porque a gratidão vai estar no nosso coração, Pai. 00:01, nós Te agradecemos. Hoje é, Senhor, o primeiro dia de 2024, um ano que nós vamos colher muitas coisas no Senhor, Pai, um ano que nós vamos viver a justiça do Senhor, Pai, um ano que nós vamos ver com os nossos olhos grandes coisas acontecerem, Senhor. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai, por cada vida que aqui está. Obrigado, Senhor, pela liderança que o Senhor vai levantar nesse ano. Obrigado por pessoas que o Senhor vai trazer para completar, ó Deus, toda a obra que o Senhor já tem feito. Obrigado, Senhor, por tudo que vai acontecer. Obrigado porque o Senhor, Pai, Jesus nos ensina, Pai, quando ia realizar milagres, Ele sempre agradecia antes. Nós estamos Te agradecendo por esse ano que vai ser um ano de colheita, por esse ano que vai ser um ano de grandes coisas. Nós vamos crescer, nós vamos avançar. O Senhor quer que a gente cresça no Senhor. A nossa vida espiritual não vai ficar estacionada. Pelo contrário, nós vamos ver grandes coisas com os nossos olhos físicos, mas também vamos ver grandes coisas com nossos olhos espirituais. E agora será somente sua, agora será somente sua, agora será somente sua, Senhor. Obrigado por 2024, louvado seja